123 Descontos. Comprar e economizar em um só lugar. 123descontos.com.br. Do Sul, do Brasil, e eu tenho a grata satisfação de estar recebendo hoje um grande amigo, o Marcílio, um ex-grande goleiro pelo tamanho. Também. É verdade. Só o tamanho, tá? Muita qualidade. Assim, o Marcílio vivenciou ainda parte, né, daquele futebol que passou aqui pelo Mato Grosso do Sul, que a gente está tentando pensar que vai voltar, mas está difícil, né, Marcílio? Então, é um prazer enorme estar recebendo aqui para a gente conversar, falar de futebol. Obrigado, é uma honra da minha parte estar aqui com você novamente, você como, né, idealizador desses programas, dessas coisas novas que estão acontecendo hoje em dia. Eu só tenho aqui a parabenizar, né, pela sua iniciativa e em cima de tudo, da sua expertise e destreza de perceber que a gente precisa, de uma certa forma, trazer coisas novas, que são inovações hoje para o esporte, mas também com algumas coisas, alguns pitacos das coisas antigas que deram certo, para que possamos, assim, de uma certa forma, estar se ajudando. E, mais uma vez, parabenizar pelo excelente trabalho que você vem fazendo com a sua escolinha, Pelezinha, uma referência, eu digo assim, não só no estado, mas no Brasil. A gente sabe que eu te acompanho há muito tempo em cima disso aí, desde quando, eu lembro quando você tentou ainda voltar a jogar futebol, eu estava só começando, não sei se você lembra, lá na Poli, você fez uns treinos lá junto com a gente, não esqueço disso. Não. Você pensou que eu esqueci, não esqueci, a sua qualidade monstruosa e o caráter que você tem, que pode estar passando isso aí para as crianças, ter o seu desenvolvimento psicológico, físico, e acima de tudo, criar homens, e esse que é o seu objetivo, acredito. Valeu, obrigado, Marcílio. O objetivo do nosso podcast, na verdade, é a gente realmente falar, mostrar pessoas que passaram por aqui, pessoas que tiveram, né, momentos no esporte que proporciona, assim, a visibilidade do esporte do Mato Grosso do Sul. E você fez parte de uma época que realmente o futebol do Mato Grosso do Sul era visto a nível nacional, a nível internacional, com muita qualidade, Marcílio. Então, nós vamos iniciar o nosso papo para falar do futebol, para chegar depois, né, na sua atual atividade que você vem desenvolvendo, né? O Marcílio, então, vamos recapitulando aí para as pessoas que estão nos ouvindo, aonde você nasceu, como é que você começou lá no Operário, vamos falar da época de moleque. Época de ficha amarela que a gente fala. Eu vim para cá em 84, né, eu tinha um primo meu que trabalhava aqui, eu sou do interior de São Paulo, de Junqueirópolis, e ao lado de Dracena, na região de Prudente ali, mas antes eu tinha passado por São Paulo, por Palmeiras, onde empresário me levaram lá para poder fazer teste. Você já veio para ser jogador? Eu vim para base, né? Na época eu tinha 16 anos. Entendi. E eu já tinha... Você começou jogava lá na minha cidade mesmo, atividade lá na minha cidade. Então eu já disputava com os adultos, com 15, 16 anos eu já tinha uma certa altura, e naquela época, nesses dias... Goleiro? Sempre goleiro, sempre, eu nasci goleiro. Não tem esse negócio, tipo, goleiro, o cara é ruim, vai... Não, eu sempre fui goleiro, minha vida toda. E aí eu me despontei lá e fui, né, para São Paulo fazer alguns testes, fiquei no Palmeiras 2 meses, fiquei no São Paulo um mês. Todo guri que começa futebol, todo. Vai passando para os times grandes. Né? Eu lembro muito bem que na época, em 83, quando estava Boni, Miller, Silas, eles estavam com a gente lá no CT do São Paulo, eu lembro muito bem. Era glória, né? Os ídolos aí. É verdade. E depois eu vim para cá em 84, fiz um teste aqui no comercial, também, passei no comercial, na época era o Gonçalves, e falaram para mim, olha, você passou no teste, mas porém a gente não tem um alojamento para você. E meu primo também não tinha mais condições financeiras razoáveis. Aí falou, mano, volta lá pra cidade lá e vamos ver se a gente consegue encaixar você aqui no Operário. E aí acabou como ele trabalhava ele era parte dentária, e o cara que fez o hino do Operário, o Amarília. Lembra muito bem, né? Gente boa, tá bem até hoje. E o Amarília, ele vendia para o Amarília, comentou, mas não, traz ele aí, tá? Eu levo lá no Operário para fazer um teste, tal. Então a Amarília me levou lá, fiz um teste, na época, com o Silvelite.
naquele chão duro lá. 60 levanta, sai correndo, tem que correr. E aí passei e comecei minha atividade aqui em 84, né? Mas logo em seguida, no ano seguinte, eu já com 17 para 18 anos, já estava como terceiro goleiro já no Operário, e aí em 86 também, como eu saí, já era o júnior, mas eu disputava o júnior, mas eu treinava só no profissional e morava na sede. Inclusive na sede, quem morava os únicos juvenis moravam na sede era eu e o Liminha, o irmão do Lima, né? Então, aí a partir daí fui despontando, fui participando dos campeonatos. Então, quando você chegou em 84, a época eu estava machucado. Isso, 83, né? Foi isso mesmo. 85, isso. Segundo semestre de 85. Foi. Desde o início do ano comecei a treinar. Mas aí no segundo semestre eu voltei a jogar, eu parei no início de 86. Lembro sim. Aí eu montei a escolinha Pelezinho. De fato, com muito sucesso. Mas aí, naquela época, vamos falar um pouquinho daquela época lá. Por exemplo, eu tenho umas referências do futebol do Mato Grosso do Sul, da época, né? Arthurzinho, goleiro Carlão, Carlão, não sei se era o Carlão que era lá lembro, Sul, Carlos né? Alberto do Sul, né? Pegou o Paulinho tá aí até hoje, né? O Paulão, que baita Paulão goleiro até hoje também, tá no meu grupo do Master lá também. Né? Paulo, então assim, passaram por aqui vários bons goleiros, né? Verdade. Assim, não é só goleiro, acho que assim, o futebol do Mato Grosso do Sul, os atletas daqui estão loucos, a qualidade muito monstruosa. Tanto é que em 84, 85... Até 80, você lembra muito bem que tinha a taça de prata e a taça de ouro, isso, né? Então era a taça de prata e taça de ouro, tal, que era o Campeonato Brasileiro nosso. E tem uma coisa que hoje as pessoas, de uma certa forma, são desinformadas. O Operário Comercial, eles disputavam um Campeonato Brasileiro com 64 clubes. Na década de 75, quando 77, quando o Operário foi campeão, se eu não me engano, acho que tinha 85 clubes, uma coisa assim. Olha só o parâmetro. E hoje com clubes com 26, né, a Série A com 24, com 20. Então os caras daqui a pouco reduzem demais. Então você vê o nível do futebol de antigamente era muito grande. O nosso campeonato lá era muito parecido com a Copa do Brasil hoje. De fato. Né? Porque eram os campeões. Isso. Os convidados. Tira o ranqueamento também, né? Tira o ranqueamento também, né? Que existia o ranqueamento que todo ano um passava do ano pro outro, era ranqueado e continua. Isso foi até 86, que eu lembro muito bem, que até eu acompanhei em alguns jogos, nós jogamos contra o Fluminense e tal, o Operário estava na primeira divisão em 86, e 87 quando teve aquela reformulação do módulo branco, amarelo, né, azul, verde, uma coisa assim, né, que teve aquela polêmica do campeão Flamengo e Sport, né? Foi. E o Operário foi campeão em 87, uma coisa que infelizmente as pessoas não falam, a própria imprensa fala pouco, e a diretoria do Operário também deveria estar lembrando isso para os demais, que em 87 o Operário foi campeão brasileiro da terceira divisão. Tem esse título até hoje, né? E aonde subiu. Módulo branco? Módulo branco. Subiu para a segunda divisão, onde em 88 eu disputei, 88 essa segunda divisão também. Na época nós éramos 64 clubes, era 64 no módulo verde e 64 no módulo amarelo. Nós jogamos em 88 contra Náutico, contra vários outros times aí, Juventude e tal, no Rio de Janeiro, Ponte Preta estava nessa época também, um monte de time. Legal. E assim, a gente vivenciava uma presença de público, bem diferente do que ocorre hoje, né, Marcelo? Até porque o espetáculo era muito melhor, né? Sim. Acontece hoje. Modéstia à parte, né? A gente tinha as pessoas falam, mas o futebol antigamente não era mais fácil. Era difícil, competitivo, bem difícil, mesmo porque a exigência física nossa era muito grande. Hoje os preparadores físicos não têm. Quer dizer, antigamente não tinham o aparato que esse pessoal de hoje tem. Mas eu vejo assim, a qualidade técnica na nossa época, ela era muito mais assim, intensificada do que hoje, mais preparação física. Sim, concordo. Hoje é muita correria. Muita correria. A técnica que a gente tinha muita na força. Época, nossa senhora, era assim, a gente vê o futebol hoje, o cara batendo na canela, errando passe. Na nossa época, assim, a bola parava no pé dos caras. Verdade, não pegava fogo não, né? Então, assim, a qualidade técnica era bem diferente do que grande. Tem hoje, né? Hoje, muito grande. A preparação física hoje é predominante. Você vê, naquela época, antigamente, Júlio, os campos, nós não tínhamos esses tapetes que tem hoje em dia, horrível, não. Né? Nossa, quando a gente pegava um campo bom quando ia jogar no Maracanã, tinha um campo bom, cuidado, e quando a gente adorava quando jogava no Serra Dourada. O Serra Dourada, quando eu caía para pegar uma bola, eu demorava. O Verdão também. Eu demorava uma hora para levantar, falando que grama deliciosa.
Era bom, muito bom. Muito bom. E aí o futebol, dentro nessa sequência aí, ele foi capengando. Teve essa decadência, porque em cima disso Como é que aí, você vê isso, por exemplo? Por que você acha que o nosso futebol foi e chegou assim a como está hoje, né? Com essa dificuldade danada de representar o estado assim com condição de passar para uma série D, de passar para uma C. Eu tenho Você uma. acompanhou porque você. Eu assim, tenho. Além de você Você estava envolvido no Tá muito, equipes, né? muito. Eu disputei um campeonato em 89 em Cuiabá. E nós fomos campeão lá pelo misto. Eu lembro muito bem, quando eu cheguei lá, o misto estava em último lugar, e nós fomos indo. E depois o nosso treinador era o Ruiter, que você lembra do Ruiter? Jogou aqui. Nossa, cara, gente da melhor qualidade. Aí depois ele saiu, entrou o César, também lembra do César, lateral? Lateral do comercial aqui. Aí o César também saiu e foi um outro treinador e conseguimos chegar na final e fomos campeões, né? E naquela época já tinha um incentivo da Federação do Mato Grosso, diferente do Mato Grosso do Sul. Em 90, eu acabei voltando para o Mato Grosso, fui disputar pelo Cacerense, né? Tava uma estrutura muito boa lá, inclusive o Badu Vieira, que era o treinador, um cara extremamente, conhecedor de futebol, fui até treinador do time da Arábia já, uma Copa aí. E aí, a partir daí, nós vimos uma diferença em questão de incentivo que a federação estava dando para os clubes. A federação, que tipo de lá, ela estava dando premiação para os times campeões, para os times que chegavam nos os quatro primeiros. E não era uma premiação irrisória. Não, em dinheiro. Não era uma premiação irrisória. A cobertura da imprensa era muito grande. A federação, ela chamava os empresários para conversar, para estar patrocinando isso. E automaticamente tinha visibilidade da imprensa para ela poder vender o produto dela. Claro. Então, e isso aí, depois eu voltei para cá em 91. E acabei até e fui para o Paraná, porque eu não estava acertando financeiramente, o operário estava pagando pouco. E eu fui disputar o Paranaense, e no meio do Paranaense o seu Durães me trouxe de volta para disputar as finais do campeonato, onde nós fomos campeões. Eu entrei, o outro goleiro não estava rendendo, eu acabei entrando e fomos campeões em 91 também. E aí eu já vi que aqui já era um troféuzinho, aquela coisa a imprensa já não frequentava muito os nossos campos, você sabe muito bem na sua época, você sabe como que era frequentado as quatro, era Record, Bandeirantes, SBT e Globo, tudo rádio então, nem se fala, todo dia tava imprensa, não sei o que, isso aí em programa, isso e aquilo. O futebol perdeu. Agora... Vamos lá no ponto, por que eu acho? O que aconteceu? Logo em seguida, depois que o Soaria foi presidente da federação e o Cesário pegou depois, a coisa já estava meio desmotivada. E o Cesário tentou fazer alguma coisa. Eu vou te fazer uma pergunta. Você já conversou com o Cesário uma meia hora, assim, mais ou menos? Diretamente com ele, não. Eu converso com os assessores. Não. Então, um dia... E aproveitar que eu estou ao vivo aqui, eu não sou idolatror do Cesário, eu não idolatro ele e nem, o culpo com isso. Mas por quê? Eu vou te falar o quê? Que eu convivi com ele na época da FUNESA. Sem conversar com ele, mas eu vou te falar o que eu penso, depois pode concluir. Ele é muito inteligente. O Cesário é muito inteligente. Eu sei disso. Ele é extremamente inteligente. Então, essa inteligência que ele tem, isso aí é uma crítica que eu posso, né, de repente ele está ouvindo também, não tem problema, é uma crítica construtiva. Ele podia estar trazendo para dentro do futebol um pouco mais, além do que ele já traz, com os benefícios CBF e tal, né? Por quê? Cara, o envolvimento quando ele tem com você, como uma empresa, onde ele traz a situação para desenvolver as questões que ele acha interessante, beleza, plausível, tanto é que está aí na federação há mais de 20 anos. O cara que está na federação há mais de 20 anos, sabendo que ele tem todos os clubes na mão, o cara não está lá à toa. Agora, o que eu acho que faltou, que está faltando nisso? Um feelingzinho pequenininho de uma abertura que ele desse para as pessoas mais novas, as pessoas que têm um pouco mais de inteligência também, como ele, as pessoas de outras federações, alguns empresários, fulano, vem aqui, o que você está achando? Vamos dar uma mão aqui, ajeitar, tal, daqui, ou SBT, ou Globo, por mais que a Globo fez essas transmissões todas que a gente estava comentando agora há pouco, aqui há tempos atrás, mas foi muito interesse próprio em cima da Federação de Futebol. Sim.
Não fizeram um ranqueamento, uma questão dos clubes, para ver uma questão de público, para ter um financiamento em questão de imprensa, para dar um favorecimento para o empresário que está ali patrocinando, ter uma visibilidade maior, e o cara, opa, peraí, eu estou aparecendo lá, então eu vou, aí o outro fala, não, eu quero entrar, não, eu vou dar mais. Então é isso aí que acontece, Pelé. É criar um ambiente que então, propicie exatamente. Então adesão, se fechou num grupo pequeno de poucas pessoas que hoje são presidentes das federações e vices da Federação do Mato Grosso do Sul, e vai acontecer justamente aquilo que ele falou, que ele já comentou já em público. Ele só sai da federação quando ele morrer. Então até quando o Cesário morrer, quem sabe se um desses vice dele que está aí, que a gente conhece muito bem, os meninos, né, que estão aí por trás, eles possam ter esse feeling de uma abertura, de ideias novas, para que possa ter esse respaldo e renascer o futebol. Essa é a esperança. Então, Marcílio, eu penso assim, com relação à federação, eu trouxe o Marcos Tavares aqui, eu trouxe o Estevão, a gente conversou sobre o futebol. Eu falo para você assim, eu entendo, e eu sou presidente de clube. Acredito. Eu entendo que federação, ela organiza as competições. Ela vai assim, fazer com que tornar o campeonato competitivo, organizado, tá dentro dos padrões que é do futebol profissional. O que eu entendo é que não existe. Então, para a federação existir, para fazer uma competição desse nível, os clubes têm que se organizar. Lógico. Então, eu vejo o maior problema, não é a federação, também como você falou, pode melhorar? Pode oferecer. Mas como é que você vai fazer essa sugestão que você está dando, de ampliar, de trazer, se os clubes não têm condições de oferecer uma boa resposta? Aí que tá, os dois estão dando um fio da navalha, tanto a federação como os clubes. Então eles têm que ver para que lado que um vai cortar menos, que vai cortar mais, que seja alguma coisa assim, em questão de benefício próprio. Então, mas eu acho que o clube... Tem que ter alguém, tem que ceder. Operário, você treinou e eu treinei aonde? Sim. Tá louco. No polo esportivo. Não, nem se fala. O comercial treinava onde? Na Vila Olímpica. O que o comercial treina onde, o operário treina onde hoje? Lugar nenhum. Então como é que o time profissional, eu começo por aí. Sim. Eu sou crítico a esse respeito. Eu falo, olha, um time profissional que se diz profissional, ele tem que ter um campo. Fato. Não pode ficar correndo atrás de prefeitura para ceder campo. De fato. Ir lá numa coisa particular e emprestar um campo, alugar um campo. Não. Eles têm que fazer de tudo para conseguir um espaço, uma área, e construir um campo próprio para poder ser deles. Volta naquela situação que dá uma crítica que nós fizemos ao Cesário, não só ao Cesário, os dirigentes, os presidentes também, eles têm que ter essa, não é só esse fala, tem que estar junto a gente, tem que nos ajudar, mas nunca fomos conversar, peraí, vamos fazer uma reunião, vamos dar uma ideia, e de repente alguém compra a ideia, porque algumas ideias eu já dei com palavras ao vento, junto com o próprio Estevão também, que tem uma proximidade muito boa. Sim. Só que tudo aquilo que eu falei foi só a palavra ao vento. Então nunca se acatou e nunca procurou novamente. Peraí, vamos ver se a gente concretiza alguma coisa em cima daquilo que você fez. Comecei bastante com entendeu? Então fica alguma coisa vaga, porque quando chega na época que nem agora, o campeonato vai começar, então fica aquela loucura. Daqui 15 dias, os caras estão treinando aí em qualquer lugar. Agora eles não se organizam um ano antes, mas nós vamos perder mais uma grande oportunidade de ter um time numa Série C. Sim. Porque vai vindo aí, o Operário é o representante nosso na Copa do Brasil. Sabemos. E na Série D. Poxa, é hora de montar um time competitivo para passar 2 fases da Copa do Brasil. Mas já aí que tá, irmão. Boa. Aí que tá, Júlio. Só que não vai passar da primeira fase. Trabalho a longo prazo. Por que a Luverdense, hoje o Cuiabá, esse pessoal fizeram um trabalho a longo prazo. O investimento é muito alto. A longo prazo. E vamos fazer o trabalho a longo prazo, vamos ter um resultado. Você tem o seu clube, da sua forma como você trabalha. Mas você não começou grande. Você começou numa quadrinha aí, que eu sei muito bem que você começou numa quadrinha, naquela época com um coletezinho, dando um coletezinho meio tortinho, meio isso e aquilo, foi indo, e a coisa vai evoluindo. Mas não, é diferente, seria diferente você falar assim, peraí, eu preciso montar uma escolinha, peraí, eu tô com 2 carros, vou vender um carro, aí você vai lá, compra o melhor colete, a melhor bola, faz uma estrutura numa melhor lá, chama a imprensa, beleza, uma escolinha do peraí,
Pelezinho, vai daqui trabalhar 1 mês, 2 meses, e você bota a mão no bolso e, pô, e agora? Como é que eu vou pagar a lavadeira? Ô, pera um pouquinho, como é que eu vou comprar mais bola? Ou não sei o quê. Então, isso que é a falta do planejamento. Sim. E acontece com os clubes hoje, numa analogia assim, né, próxima, mas e dentro daquilo que a gente sabe. Eu penso que o futebol nosso, ele está capengando exatamente por falta de profissionalismo da diretoria. Eu acho que você, assim, aquela fase amadora de Operário, de bater no peito que o Operário foi terceiro brasileiro, marcou lá em 77. Então, assim, eu acho que tem que ter uma estrutura nova, uma mentalidade nova, para que o futebol possa evoluir. Agora, tem condições? Tem talentos, a gente tem um monte. Tem um monte. Então, é estrutura. Nós temos que investir em estrutura. Então, se o clube tem um campo, tem um alojamento, tem uma renda mensal, tipo patrocinadores ali do clube para ajudar o clube, aí o clube ele se mantém. Aí fica mais fácil para a federação. Aí a federação vai fazer a parte dela, de organizar as competições. Já teve situações, eu já conversei com outras pessoas, não só daqui do estado, mas fora do estado mesmo, que me perguntam, pô, Marcelo, o que aconteceu? Operário, comercial, o que aconteceu? Aconteceu o quê? E a referência, tanto é que o Ceni passou aí 6 anos aí, sendo campeão brasileiro. Ceni, na época, quando o Ceni estava indo no auge, eu estava até trabalhando na ferroviária de auxiliar técnico lá. Aí o pessoal, pô, Ceni, negócio, pô, o que é? Nome de remédio isso lá? O pessoal, né? Nada contra o Ceni, né? Uma coisa assim. E o Operário e o comercial falou, cara, estão em decadência. Na época eu estava na 2ª divisão, tal, isso tudo. O Operário na época até parou. Parou, sim. Mas é uma pena isso, e também desmotivam os próprios empresários. É uma forma que alguns dirigentes conduziram lá atrás. Isso que eu estou questionando, que a ideia sua é boa, a Federação do Mato Grosso ela investiu nisso, mas tem um retorno dos clubes. Mas aí que tá, Pelé, por exemplo, a federação, ela é detentora do campeonato, certo? Ela organiza, como você falou, ela organiza o campeonato. A partir de organização do campeonato, se ela tem todos os clubes na mão e ela tem essa certa autonomia dentro de alguns clubes, ela deveria também chamar os empresários para uma reunião dentro da federação e mostrar para eles, ó, o produto está aqui, vocês vão colocar a marca de vocês aqui e vamos desenvolver. Ah, mas o fulano lá que é o presidente lá é um amador. Então, beleza, é um amador, só que ele vai estar direcionado junto com a gente. Se a federação ela quer ser... Mas na minha visão, isso que você está falando, esse produto, olha, ele não tem esse produto, Marcílio. Tinha muito ruim, cara. Mas aí, tinha muito fraco. Como é que você vai motivar o regional? Como é que você vai motivar o empresário a investir? Você vai lá no jogo, você vê no estádio. Sabemos. Não tem ninguém. Não vai ninguém. Tá lotado. Tá lotado. Técnica, muito bom. São aí jogadores sabemos. Jogador de qualidade. Você vai ali jogar. Então, assim, esse ponto que eu vejo assim, eu acho que os clubes têm que organizar, eu não sei a qualidade do clube para poder ter essa... Concordo, mas até lá os clubes continuam existindo de uma certa forma, ou então a federação ela faz uma regulação de idades que possa trabalhar, ou faz como se diz, que nem a própria Federação Paulista fez uma vez, tem os profissionais, coloca um campeonato dos aspirantes aí, bota a molecada para jogar no mesmo 1 hora antes, 2 horas antes do jogo do profissional, vai demanda da estrutura, mas está colocando o seu pessoal em atividade. O time lá de Costa Rica está colocando o time em atividade, o time de Naviraí, o time de Ponta Porã, está colocando a base dele em atividade. E aí, sendo regional, o que pode acontecer? As empresas regionais têm que apoiar. A prefeitura hoje está impedida de acontecer isso. Marcílio. A prefeitura hoje não pode mais patrocinar, a gente sabe muito bem, pelas leis que se tem, de propriedade administrativa, tal. Mas nós sabemos que a maioria das cidades do interior que estão aí com time com alimentação boa, pagamento em dia, é a prefeitura que paga. Agora, por que aqui em Campo Grande não pode acontecer isso? Porque ninguém gosta de futebol? Não é assim. Mas eu te falar, você falou aí, né, dos aspirantes, o problema é o seguinte, as nossas equipes nem time de base tem, cara. Pois é, Pelé. Então assim, eu concordo. Na mesma tecla. Sim. Eu acho que os clubes não ajudam a federação também fazer o desempenho. Então, assim, você vai vender o produto, né? Eu tenho que ter um produto bom para me oferecer para o empresário. Verdade. Senão o cara cai fora. Total. Então, hoje nosso produto é muito ruim. Então, como é que você quer que o cara vá... Não, vou marcar o caramba, porque ele olha aquilo ali. É mais fácil você conseguir
uma premiação, que os caras dão premiação de 15, 20 mil nesses campeonatos de pelada aí. Verdade. Porque o cara vai lá, campo lotado, um jogo organizado. Mas aí ajuda, porque também muitas empresas, elas quando vai entrar num campeonato desse, e são pessoas sérias, elas pagam lá os jogadores, elas dão uma taxa de inscrição razoável junto ao seu dinheiro. Agora, a federação também podia fazer isso aí, porque ela recebe dinheiro do CBF, você sabe muito bem que não é pouco. Se ela faz esse caixa, isso aí, ela também motiva o clube para amanhã ou depois. Pelo que eu sei, só que acontece. Eu não vou falar nada, Marcelo. Não, assim, eu também não quero falar nada. Eu não falo ninguém, mas eu falo assim, o que eu sei. Vamos falar em valores. O que eu sei é que os clubes, pelo que eu sei, tá? Eu posso estar errado, mas o que eu sei é que os clubes nem têm o dinheiro para pagar as inscrições dos atletas. Isso é verdade. Aí a federação que paga. Isso é verdade. Então assim, tá ajudando. Tá. Porque era uma obrigação do clube, não é? Você pagar. Aí a federação tá pagando, não tem obrigação de pagar isso. Ela está ajudando. E aí, agora, aonde se perpetua. Exatamente. Aí como é que faz? Não é? Então assim, a gente ouve. Eu não sei, são situações assim que, de qualquer forma, o que eu vejo? Eu vejo assim, que a questão da federação, ela não é a única culpada do futebol, que todo mundo culpa a federação. É o Cesar. Sim, cara, o Cesar é a federação é uma. E os clubes, cadê? Não, os clubes... Nós temos um exemplo hoje, por exemplo, o Júlio. O Júlio, do Náutico. Eu estava na FUNESP em 2017 para 2018, tá? A gente estava disputando a Copa Soma Sul. E ele veio, não estava, ele veio comigo, falando na FUNESP para conversar. Pô, Marcelo, eu vou entrar aqui com um pedido de cedência, tal, não sei o quê, para poder o campo de futebol lá do Santo Antônio e tal, papapá. E como é que eu falei, o trâmite é esse. Eu expliquei para ele qual que seria o trâmite, e ele fez tudo certinho, ele montou um projeto, fez tudo certinho, entrou na Semador. A Semador veio com a FUNESP como detentora da parte esportiva, caiu o processo pra gente. Eu fui lá, fiz a vistoria, olhei tudo, vi as questões das cláusulas junto com o Rodrigo Terra, na época. Levamos pro jurídico, o jurídico analisou, tá pro nosso, tá tudo bem. Pegou, tá lá o campinho dele lá, treinando. O que aconteceu? Ele já disputou uma segunda divisão. Ele, junto com você, ele joga por todo lugar aí no Brasil, você sabe muito bem. Ele já tá rodando por agora, por quê? Porque é um cara organizado. Ele tem um patrocíniozinho dele, tem um pessoal que ajudou, mas ele tem a base dele que fez. Ele subiu agora o ano passado, e o pessoal já tá querendo tirar ele dessa entrada como se ele tivesse um jogador irregular. Olha só. Parece que já teve 2 julgamentos. Então, mas assim, pelo tempo que ele já tem. Tem uma instância mais. Tem uma instância. Vai ser difícil. Agora, o que acontece? Quando o cara que se organiza, o cara vem com uma fortaleza, de uma certa forma, assim, um astral bom, um time bom. O time dele é bom pra caramba. Aí vem, entra, e quem entra, a hora que vai entrar, nada contra os demais que ficaram para trás. Agora o tapetão vai derrubar o time do cara, sendo que de repente eu ouvi falar que não é verdade, então, que o jogador dele estava irregular. Eu falo assim, existem uns vacilos administrativos que também não pode ocorrer. Aí é amadorismo, né? Porque tudo que você falou, ele faz todo um trabalho, joga tudo por terra. E por uma besteira administrativa você perde. Aconteceu com o Naveliense. Na Copa do Brasil. Ganhou o jogo lá. Lembro. Aí perdeu porque o contrato terminou na sexta, o cara ficou no banco no domingo. Quer dizer, como é que vacilo desse? Verdade, não é? Então, assim, esses amadorismos também não pode acontecer. São erros, assim, básicos que não pode. Né? Se tem culpa, se é verdade, não é. Assim, mas eu falo do direito, né? Então foi julgado e o meio até que a gente até que tem última instância. Lógico, enquanto eu não falar que não, então realmente estava errado. Verdade. E um erro, brigaram, ganharam o direito de participar. Então, assim, dentro do campo a coisa funcionou. Verdade. Aí agora tem que olhar esse lado. Uma pena. Mas mesmo assim, não estou falando que o cara tem que entrar irregular no campeonato. Não é isso. Ele tem que seguir todos os trâmites legais, né? Questão de jurídica e tal. Mas é uma equipe que vem se organizando há algum tempo, está em evolução. Então é legal, de repente amanhã depois ele está ganhando espaço dentro do futebol profissional. Agora volta naquilo justamente que você falou. Ele se estruturou. O operário, o operário comercial, pelo que eu sei, as meninas do futsal, do Vajal disputa futsal, as meninas não sei o que, campeonato feminino, do operário, do comercial, mas eles fazem um catado e botam no clube, não colocam para treinar. Aí o juvenil, o juvenil não sei o que, o do operário, o júnior do operário,
Que júnior, que juvenil? Não tem, sendo que eles pegam os moleques por aí pra disputar um campeonatinho. Faz catado. Então, o que acontece? Antigamente... Época, não. Não, tinha metropolitano. Tinha metropolitano, nós tínhamos a base. Você tá louco? Era desenvolvido treinamento de Pelé. Né? Ô, Pelé, eu lembro muito bem, eu tenho fotos hoje, até hoje, que eu tava olhando assim, eu vi assim, eu no gol, até o Gilmar, ponta esquerda. Um time inteiro disputando o campeonato estadual com a base do Operário. E nós fomos campeões. Em 91, que o único que entrou foi o Cássio, o atacante, que é lá de Mirassol. Olha que loucura isso, cara. Em 92 nós fomos vice-campeão. Com a base também. Com a base também. A base, era tudo base, campeonato estadual inteiro. Eu tava falando assim, eu sou palmeirense. Mas, assim, eu sou muito crítico, na verdade. Sim. Mas o que o Palmeiras está fazendo era o que o Santos fazia, até faz, mais ou menos, mas não está aproveitando muito. São Paulo era o exemplo disso. São Paulo é o exemplo de todo. E hoje em dia, São Paulo, o Palmeiras está se dando bem hoje, graças ao trabalho que está sendo feito na base. Você vê, ele, nessa janela aí, não contratou ninguém, subiu 6 ou 7 guri da base, que vai suprir a deficiência com essa ausência e qualidade, né? Saíram. E com qualidade. Então, assim, por quê? Porque está um investimento. Eu estava vendo, o Palmeiras ganhou em 2022, ele ganhou 22 campeonatos, sub-15, sub-17, Taça Brasil, Copa Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, eu não sei o que, Copa, não sei 22 títulos do Palmeiras teve na categoria de base, do sub-15 ao sub-20, 21. Então, assim, e mais 2 do feminino ainda, que ganhou a Libertadores e ganhou o Paulista. Então, sim, assim, está investindo também lá no feminino. Então, esses investimentos na base é que vai, assim, sempre foi e vai ser ainda, ao meu ver, Marcílio, a solução dos problemas dos clubes. Nós tivemos aí uma ruptura, eu não me lembro ao certo em que ano que foi. Nós tivemos uma ruptura em questão de estruturas, em questão para a molecada se desenvolver, certo? Que nem no seu caso, as formações sempre maiores em questão de habilidades e questão de técnicas também é no futsal, você sabe muito bem disso. Depois a base é o futsal, nós sabemos. A base do campo. E a partir daí vai pro campo, pá, beleza. Só o que aconteceu, eu participei dessa época, depois que eu parei de jogar. A própria prefeitura daqui, eu não sei do interior como é que foi, pegaram a maioria dos campos grandes e reduziram, cortaram ao meio e fizeram campos suíços. Isso aí, de uma certa forma, afeta também a formação do atleta. E a questão da motivação do moleque ter uma referência de um campão. Tanto é que até a gente mesmo, depois que paramos de jogar, jogava muito suíço, quando entrava num campão, o espaço é outro, o pique é outro, a bola é outra, sabe? É toda a visão de jogo, sim, é totalmente... Os caras pensam, joga suíço, o cara vai pro campo, se perde. Tem um monte de jogador que joga suíço demais, quando chega no campão fica perdidinho. Não consegue. E quando você sai do campão e vai jogar no suíço, não, já é diferente. Ele é reduzido, você só tem que ter destreza para jogar. Então isso aí, houve essa ruptura, não estou lembrado em que ano que foi isso aí, e nos atrapalhou bastante. Ano retrasado, eu lembro muito bem, o Vicente estava na Funesp, professor Vicente Bigode. Sim. E ele, quer dizer, há 3 anos atrás, ele vinha comigo, pô, mas eu tô com um projeto aí, não sei o que, você precisa me ajudar? Eu falei, não, bora Vicente, o que é? Não, eu tô pensando em fazer um campeonato amador aqui, para ver se a gente consegue resgatar o nosso futebol, principalmente aqui em Campo Grande. Ele falou, mas já tem um monte de campeonato que tem. Eu falei, não, Marcílio, você não tá entendendo. Eu falei, mas fala. Aqui, ó, o projeto. Só em campos oficiais. Eu falei, caramba, Vicente. Bora, tô dentro. Aí fizemos, aí começamos a captar poucos campos. Tanto é que, né, fizemos as inscrições, apareceu muita gente, teve um incentivo, dinheiro nisso aí, fez um lançamento legal. Na época o nosso prefeito era o Marquinhos Trade, junto com o Rodrigo também gostou da ideia, abraçou, fez uma organização, foi muito bem feita, a captação de cestas básicas na inscrição, tal, não sei o quê, e premiação em dinheiro. Cara, foi um campeonato super legal, e eu adorei, porque jogaram no Jacques da Luz, jogaram nos campos do Ayrton Senna, que são todos oficiais, jogaram em alguns clubes aqui de clube de campo que foi pedido acedência, jogaram no Vovoziza, tem campo oficial, teve alguns jogos que foi feito até no Morenão, mas as finais foram tudo lá no Jacques da Luz. E foram fases por bairros, por regiões, regiões Bandeira, Ianduizinho, Segredo e tal, e foi eliminando tal, funilou, putz, foi muito interessante. Beleza, no ano seguinte...
veio a pandemia e tal, não sei o quê. Logo em seguida, vamos mudar a sequência, porque a pandemia passou. Vamos mudar a sequência, acho que foi o ano passado, para fazer isso aí, não vamos. Né? E eu já não estava mais na Funesp, eu tinha ido para Cidagro, o Vicente também me aposentou. Falou, a Funesp vai dar seguimento no campeonato. Pô, beleza, tal. Aonde? Campeonato suíço. Não, então peraí, não é assim, gente. Vamos fazer os campeonatos suíços que todo mundo está disputando aí. Nada contra. Tem que fazer algo são novo, algo motivadores também, né? Sim, né? E aí também quebrou isso aí, também atrapalhou um pouco a base em cima disso. Outra aí, coisa né? que eu vejo, quando nós estamos falando da base do salão para o campo, os projetos da prefeitura, todos eles são voltados para de criança. De Sim, futebol. entendo. Tudo campo. Certo. Na minha concepção, é um crime você pôr um guri de 9, de 7, de 8, de 5, 6, de 7 anos jogando campo, né? Então, tá falando, é suíço, que seja, mas é sol, é chuva, é o espaço que é muito maior. Verdade. Então, o desenvolvimento é muito... Então, isso aí todo sabe que eu sou contra, né? Que eu acho que a partir dos 11, 12 anos que deve ir pro campo. Até os 11 anos trabalhar no futsal, para ter essa base até fisiológica. Quando foi iniciado a escola pública de futebol, eu também estava lá e o Rodrigo veio, a gente conversou bastante, não só comigo, como outras pessoas do segmento lá. E foi justamente essa tecla eu bati lá, falou, eu acho que deveria começar, eu acho que deveria ser dos 12, dos 12 até os 15 anos tá bom, porque 16 anos a molecada já tem que estar... E os pequenininhos jogar nas quadras. Sim, porque exato. Todo bairro tem a quadra da escola. Exatamente. Então, se fizesse esse tipo de trabalho com os pequenos nas quadras e posteriormente encaminhava eles para o campo, sim, aí nós estaríamos fazendo um trabalho. Uma questão de um projeto a ser feito, né, Júlio? Eu concordo com você. De repente, num novo formato da escola pública de futebol, possa dar essa ideia, né? E né, os detentores das organizações, né? Acho que a sua ideia é louvável. Eles ouvirem e a gente. Porque onde tem concordo, um campo, tem a quadra da escola. Sim, de fato. Poderia, naquele hora, um certo horário que não está usando para educação física. Seja o mesmo professor, ele tem a base. Você teria um espaço para poder fazer um trabalhinho de base com a gurizada. E dar continuidade. E uma coisa que alguns clubes também não perceberam, que na época até o Ailton Lira veio fazer alguns jogos aqui. O Ailton Lira é muito amigo meu, conheço ele de longa data. E aí, quando foi lançada a escola pública de futebol, ele interessou o pessoal de São Paulo vir aqui fazer um teste, tal, não sei o que, com essa molecada. Porque quer queira ou não, são 1.200 crianças espalhadas pela cidade, inscritos na escolinha de futebol. Pô, 10 desses moleques não pode despontar para ir estar fazendo um teste. Tanto é que vários se despontaram. Por quê? Faltou ali um certo, eu não sei se existe uma orientação familiar, psicológica, para que os pais não deixassem escapar essas crianças na mão de pessoas mal intencionadas, de colocar o filho debaixo do braço e sair aí pelo Brasil afora fazendo teste, como fizeram aí há tempo desses atrás aí. Né? Esse é o problema também, né, Pelé? O controle, a questão dos monitores, a gente chama monitor, né, que orientadores dessas crianças aí, é um trabalho também que a organização, a prefeitura, tem que ter um filtro. Precisa. Porque assim, não é por lá o cara participar. Não. Eu tenho outra polêmica aqui, Marcílio, é que a questão dos ex-profissionais, sim, que você é um ex-profissional, mas você estudou, formou, sim, né? Formei. E os outros que não têm essa formação, de trabalhar com essa iniciação. Verdade. Então, eu penso assim, eu sempre, desde a época da Sense, não era nem Funesp, que era o da Silva, era o coordenador, nós conversávamos, falava assim, da Silva, e o da Silva quis trazer esses ex-jogadores que estão precisando de uma ajuda, lembro, eu acho justo, e trazer e colocar eles nos campos para poder dar essa aula. Então, assim, sem preparo nenhum. Porque, assim, eles vão repetir aquilo que eles tiveram como jogador. Verdade. Eles não têm conhecimento de nada. Verdade. Então, eu não estou fazendo uma crítica. É uma crítica construtiva. Mas nessa... Qual que é a minha ideia? A minha ideia que eu falei, o da Silva, eu não sou contra você atender nossos colegas do futebol. Mas tem convênios com as universidades aqui, coloca acadêmicos junto com eles. Porque o acadêmico vai dar a visão acadêmica. Houve isso na escola pública de futebol, nessa gestão do Terra.
Houve isso. Agora? Houve sim. Mas Teve, sim. eu acho que é fundamental. Não, houve sim. Foi bem louvável esse comentário que você fez, porque na época eu lembro o Vanderlei e o próprio Vicente, que eram coordenadores, tá, que detentiam a questão das escolinhas, tinha o profissional tinha o ex-jogador de futebol e o profissional de educação física ali. Ou profissional ou acadêmico. Sim. Até em algum caso, se eu não me engano, eu acho que o Vicente, não sei se era na Anhanguera, não sei qual que é a universidade que ele trabalhava, ele trouxe alguns... Unigran. Unigran, isso. Teve alguns monitores, alguns estagiários que estavam sempre junto com os profissionais, os ex-profissionais. Então, isso eu acho fundamental. Legal. Até, eu acho que aí você está prestando uma ajuda para os ex-jogadores, né? Dando oportunidade de eles trabalharem e ao mesmo tempo de aprender. De ter uma companhia de alguém para orientar na parte acadêmica mesmo, né? Para que está fazendo aquele Eram exercício. cobrados, que eu lembro muito bem, que para amigos nossos próximos reclamavam, não sei o que, esse professor vinha aqui, tá pensando que eu não sei nada de futebol. É a questão da orientação. Exatamente. Que vocês têm que seguir, não há algum regra, lógico, você vai passar a sua regra em questão como ex-jogador, mas a questão, né, pedagógica da iniciação da criança, na verdade, Marcílio, teria que fazer um trabalho muito bom, assim, no sentido de ter essa aproximação do acadêmico com os ex-jogadores, para mostrar para os dois o que tem que ser feito. A importância dos dois. Entendeu? Verdade. Porque o cara chega lá, você põe um cara e põe o outro, um vai ficar disputando com o outro. Tipo assim, você sabe mais, eu sabe menos. Porra, eu sou campeão, já joguei não sei aonde. Quem é você? Não jogou aonde? Jogou aonde? Você jogou aonde? Vem falar pra mim. Então, assim, isso tem que ser quebrado. Tem que mostrar para os guri, para os acadêmicos, que ele foi isso, que ele tem uma experiência de vida, de participação, para eles entenderem como era e como tem que ser agora, e ter essa junção, para eles fazer uma dupla realmente, para pegar o conhecimento teórico de um com a experiência do outro, e um vai se ajudar. E o benefício maior é a criança. Exatamente, para poder atender essa gurizada. Então, dessa forma, eu acho que o projeto desenvolveria, mas são sugestões. Sim. Eu estive lá na Funesp, na época do Nelsinho. Sim. E sugeri, estava fazendo um trabalho até muito legal, mas aí houve uma ruptura. Tem. Como sempre. Então, a questão da política a política é assim, né? Tem isso. Quando vai começar a funcionar, eles cortam. Mas enfim. Esperamos que agora, com essa gestão nova da própria Adriane aí, que ela tem uma visibilidade muito boa em questão de assistência social também. Isso aí você sabe que é uma assistência social muito grande para as crianças, porque tira a criança da rua, tira a criança da droga e tal. E foram feitas várias escolinhas no interior das próprias, né, da cidade, nos bairros longes. Eu lembro muito bem, na época até o João trabalhou com Camburu. Rochedinho teve. Então teve uma abrangência legal, espero que ela continue, eu acredito que ela vai ter o feeling para continuar em cima disso aí. Não só com os ex-atletas, mas também de uma certa forma, inserindo os acadêmicos. Porque hoje nós temos muitas faculdades. Sim. Antes era federal e o CDB, depois a UNIDEP só. Agora foi crescendo. Hoje tem várias universidades. Então, eu acho assim, tem muitos acadêmicos. E é uma oportunidade de trabalho para eles. De fato. Né? Colocar no mercado de trabalho. Um pouco de investimento. De fato. Porque o cara não vai lá de graça, ele tem ônibus, ele tem que ter um prolabore. Então, assim, todo esse projeto, mas é um investimento que eu entendo que valeria muito a pena. Né, de investir nessa gurizada dos bairros de Campo Grande aí, tem muito talento aqui. E agora vamos falar de um outro assunto, que é esses encontros, essa manutenção, né, dos veteranos do operário comercial. Na verdade, ali já não tem mais operário comercial, ali é tudo junto, né? É Caberópolis, operário comercial, são esses ex-jogadores. É um ambiente fantástico, né, em que eles, assim, e você está comandando, conta para nós como é que funciona, né? Eu fui em alguns, muito interessante. O seu convite sempre está lá junto com você. A gente teve essa ideia, isso aí, em 2012 ou 2011, uma coisa assim. Eu, o Rodrigues, o Celso, o Portela, outros aí. De estar reunindo o pessoal que tinha parado de jogar, tal, pra gente estar junto, mas assim, mais pra gente bater uma bolinha, tomar uma cervejinha, isso, aquilo. Aí fomos vendo algo mais, fomos conversando com outras pessoas. Naquela época a gente tava começando, o WhatsApp começando a dar aquela desenvolvida, né? Aí montamos um grupo de 12 foi pra 24, 24 foi pra 40 foi pra 70, quando a gente tava perto de 100, aí eu falei, peraí, agora vamos nos organizar. Porque a gente, nem todos. Ainda hoje, no nosso grupo, tem muita gente de fora.
né? E o nosso grupo foi formado só pelo Master do Operário mesmo. Mas como aqui em Campo Grande muitos jogadores jogaram no Operário, jogou no Taverópolis e no Comercial, então teve essa mistura dentro do nosso grupo e a gente respeitou. E a gente percebe, quando eu vou ali, acerta um milindre de alguns que falam, cara, o cara jogou aonde? O cara não jogou nem no Operário, mas só amigo alguém. O que aconteceu? O que nós fizemos? Nós não fizemos a exclusão, por exemplo. Eu fui campeão, o Celso também, tanto o Paulão, Pastorio, Valdemar, tá, esse pessoal todo mais da velha guarda. E o que nós pensamos? Pô, nós tínhamos os ficha amarela, que você lembra muito bem, e agora eu vou tocar num ponto, voltando no nosso assunto lá atrás, que era uma coisa muito gostosa, Pelé. Você lembra? Você acha que você lembra muito bem. A gente, quando a gente era juvenil, ali no Operário, Júnior, a gente estava naquele campo duro, lá em cima, do lado. Outro lado. Aí acabava, como nós começava 1h da tarde. Era 1h da tarde. Acabava o coletivo, a gente tomava banho rápido, né? Não sei o que. Nos coletivos umas 3 horas, 2h30, 3 horas. Era pouco o coletivo, né? Só o aquecimento era 40 minutos, né? E aí a gente tomava banho e descia, a gente sentava ali naquele barranquinho para assistir o treino profissional. Treino profissional, tal, não sei o que. Aí depois, a partir de que eu percebi, depois quando eu entrei no profissional, o que eu percebi? Nós chegávamos mais que depois que deram uma abertura para a molecada começar a treinar lá embaixo. Depois que o Castilho saiu, os outros treinadores o Castilho não deixava a molecada treinar lá embaixo. Era um critério dele, a gente tinha que respeitar. E os outros começavam a deixar, não, pode treinar lá embaixo no campo enquanto a gente está lá em cima, o campo tá bom, tá, tudo bem. Então tinha o treino da molecada. E a gente começou a ver as qualidades dos moleques. A gente chegava mais cedo, assistia o treino dos moleques. Olha que coisa interessante. Aí depois acabava o treino deles. A gente ia treinar, a gente via aquela fila de moleque assistindo o nosso treino também. Pra você ver como é que era aquela coisa, né? Então o que aconteceu? Aqueles moleques que de uma certa forma era juvenil e chegaram, treinaram junto com a gente. Depois que acabava o treino deles, o Severite, o treino, falou, chama fulano, ciclano pra treinar junto com a gente, que vai ficar aqui no banco de reserva do coletivo. Só de ficar ali pra eles é uma glória. Era glória. E aí, o que a gente percebeu? Muitos daqueles que não se despontaram como profissional, não saíram pra fora, mas participou da nossa vida. E o que nós fizemos? Falou, tô montando nosso... Puta que pariu, não acredito, o negócio... O maior prazer. Então tem muito ficha amarela no nosso grupo que não jogou, mas tá junto. E a gente respeita. Porque hoje, o que são? São homens, são empresários, são pessoas bem-sucedidas, outras não. Sim. São pessoas que a gente precisa ajudar. São pessoas que, de uma certa forma, precisam de uma orientação para a gente poder tirar, de uma certa forma, um pouco mais crítica, para poder trazer junto com a gente. Então, a gente está fazendo essa parte social. Exatamente. Tanto é que eu tenho contato, desde o ano retrasado, com o próprio... não é Reinaldo, não. Reginaldo, lá do Legendes. Né? E que ele estava fazendo aquela Copa Brasil dos Master. Eu conversei com ele e tal, não sei o quê. E ele queria trazer uma sede para cá. Inclusive esse ano, né, com os acontecimentos políticos e tal, já estava praticamente tudo engatilhado para quê? Ele ia fazer, e nós até comentamos, eu comentei até com, acho que quase ninguém, ninguém da imprensa está sabendo, a nível de imprensa, só você que vai saber agora. A gente ia estar colocando um Master do Operário, junto com Penharol, Olímpia e Inter e Grêmio para fazer um torneio aqui em Campo Grande, tipo Libertadores Master. E você sabe que esse cara tem patrocínio, tem a Sport TV, tem outras, detém vários. Então, olha o dinamismo disso. Então, essa parte a gente está tentando ainda dar. Ainda há a possibilidade, mas não esse ano mais. Porque a questão, nós perdemos alguns acessos, e eu até comentei com ele, falou, vamos segurar aí pro ano que vem, quem sabe, a gente se organiza melhor, ele vai dar segmento do Legendes dele lá, e a gente tá sempre se conversando, tanto é que eu até comentei, a gente tá entrando no Legendes, ele falou, Marcílio, volta, falou, cara, eu tô sem estrutura agora no momento, né, porque demanda de uma estrutura física, de um patrocínio, para estar colocando isso aí, não, tanto é que só a Globo também, né, ia nos ajudar em questão de passagens. Então a gente está aguardando. E como é que está hoje o grupo dos Master?
Então a gente hoje está com um grupo aí, tá com um pessoal de 64 pessoas, 64. Né? Continua brincando do mesmo jeito. Esse é sempre dezembro, a gente fez o nosso fechamento em dezembro, inclusive lá na Chácara Educação, né, do Brasil, brincamos um pouquinho lá. E agora em janeiro a gente não faz nada. E a partir de fevereiro nós fazemos. Mas o que nós fazemos? Isso é uma vez por mês? É uma vez por mês, né? Enquanto uma vez por mês, a partir de fevereiro a gente já vai estar fazendo. Nós tivemos aí, ano passado nós trouxemos mesmo com a pandemia, o pessoal de Chapadão do Sul, do Master de Chapadão do Sul, brincamos lá na Vila Nasce, e nós trouxemos o pessoal do Mato Grosso também, da Mato Grossense lá do Mato Grosso, lá de Cuiabá. Nós também fizemos um joguinho legal aqui Então são jogos que a gente tem que ir lá pagar também. Tive um convite do próprio pessoal de Curitiba, do Curitiba, pra gente estar indo lá. Eu falei, vocês vêm aqui primeiro que depois a gente vai aí. Então tem esses contatos pra gente estar fazendo esse intercâmbio, né? Isso é importante. Tem aí vários... você vai ter dificuldade também na questão de jogadores, né? É aí que tá, né? por isso que eu te convido sempre, né? Mas os outros também não jogam. Mas é faixa etária, pô. Como é que vão fazer isso, né? Mas assim, como é que se virar? Mas a questão dos jogadores, assim, a gente tem uma basezinha que a gente joga com o pessoal da gente, e muitos que ainda não estão jogando mais, em questão de lesões, tal, algumas coisas, mas está sempre participando do grupo. Além disso, também nós temos uma mensalidade no nosso grupo, que é assídua, né? Nem todos pagam, a gente também entende que não cobramos de todos, mas os que podem. Todo mês a gente tem um caixa lá de R$1.500, R$1.000 que paga lá certinho para poder bancar a gente mesmo. E para amanhã depois está dependendo de ninguém. Se a gente bebe, deixa de beber, faz o que tem que fazer. Mas pelo menos a alegria de estar junto. Lógico, e aquela resenha ali de dar lembrança. Vale muito, né? Pra você ver, o ano passado, Pica-Pau tava ali, cara. Deu uma camisa para ele ali no Belmar ali. Ele ficou louco de alegria. João Pica-Pau, cara. Olha pra isso. O Rui tá sempre nos nossos encontros também. O Rui Câmara. Então é gostoso isso. Não, isso tá falando. Nossa. E nesse momento lá eu percebi isso, né? Que eles, os atletas ali, conversando ali, eles vão lá... Vixe, vai lá atrás. Como se fosse ontem. Exatamente. Exatamente. Muito, assim, na mente, fica muito Fica. Foi marcante, né? Eu fico impressionado. A gente brinca, que a gente tem as nossas conversas no WhatsApp e tal, tem algumas desconversas, umas desavençazinhas, e eu tô sempre ponderando no meio deles, falando, pô, gente, né, menos, porque quer queira ou não, nós vivemos a maior parte da nossa vida nós juntos, até mais do que nossas famílias. Hoje nós vivemos mais com a nossa família. Exato. Mas quando a gente jogava, era viagem, era treino, não sei o que, isso, aquilo, aí era festa, aí era isso, aquilo, você não tinha a família, você não tinha nada. Hoje não, hoje é família, tanto é que nos nossos encontros eu falo, quem quiser levar esposa, levar filho, pode ir, tem bebida para todo mundo, tem comida para todo mundo, a gente faz uma coisa farta e legal. Né? É importante. É importante. Aí você, paralelamente a isso, você estava atuando na FUNESP. Sim. Mas agora teve essa mudança de... teve essa mudança. Comando, né? O ano passado eu fui para a Cidagro, né, para trabalhar na área de infraestrutura com o Rodrigo. Ali na FUNESP, qual que era essa função? Eu era diretor de equipamentos, esporte e lazer. Eu era diretor e responsável por todos os parques e praças que eram detentores da FUNESP. As grandes praças e grandes parques. E ali a gente comandava, eu dava suporte nas estruturas, né? E o pessoal vinha com a parte pedagógica para poder desenvolver. Fizemos um trabalho lá legal, resgatamos muitas coisas. Na época, quando nós assumimos, o Jacques da Luz, o Ayrton Senna estava fechado devido ao Corpo Bombeiro. Corremos acima de todos os trâmites legais, conseguimos regularizar tudo e graças a Deus está aí trabalhando e funcionando. Colocando atividade, isso. E aí o ano passado eu fui para a Cidagro para trabalhar nesse mesmo setor em questão de infraestrutura e de logística, né? E a partir daí, devido ao projeto do Parque Tecnológico, que, né, ainda está em trâmite na prefeitura, que vai acontecer na esplanada da ferroviária ali, né, naquela região, e a reforma das 4 incubadoras, onde já começou uma, que é o Maricovas, já começou. Depois parece que nós vamos ter aqui o próprio no Santa Emília, incubadora, que são as incubadoras de empresas, né? Temos no Estrela d'Alva e temos no Zé Pereira também. Então essas 4 incubadoras vão passar por reformas importantes, estruturais, que já estão acontecendo, e para ter um atendimento melhor para o público e para os... Agora ficou na mão de outros gestores. Você formou Educação Física na... Formei Educação Física na UCDB, você como professor de futebol, para variar. Marcelo. Que ano você formou?
99 ou 2000, foi a segunda turma, se eu não me engano. Foi a segunda turma. Mas lá no CDB. Então, é estrutura muito. Isso, 2001. Estrutura muito boa lá, né? E você foi um dos responsáveis, que eu sei muito bem, da formação daquela estrutura. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Tinha um grupo muito bom lá, né? De verdade. professores. O CDB teve uma fase áurea. E Marcelo. Você é sortudo. Você participou da fase áurea do futebol, fase áurea do CDB. Verdade, cara. Nós tivemos professores ali importantes. Era bacana. A Norma, então. Nossa, demais. Vamos pegar um pessoal até arrepiar. Eu lembro do pessoal, super gente boa, cara. Fui visitar ela essa semana. Cara. Faz tempo que não a vejo. Então tá, Marcílio, eu quero agradecer, acho que foi bacana, assim, foi esclarecedor, sim, né? A gente conversar, bater um papo, trazer essas lembranças, né, do futebol e essa perspectiva, né, pro ano. A gente tem ideias, né? Temos, tem que ver, ideias, não tá nas nossas mãos. Agora, quem tem o poder que que desempenhe, né, essa função de realmente trazer o futebol de volta, né? Aquela coisa sem vaidade, né, Pelé? A gente tá aqui para se ajudar, a gente tá de passagem, daqui a pouco nós vamos embora dessa vida aqui, e aí? Tem que deixar alguma coisa a mais, por mais que nós já fizemos alguma coisa, mas é nada. Pelo menos no futebol, se o pessoal nos procurar um pouco mais, que de repente o nosso tempo não demande de tanta dispêndio em cima disso aí, que a gente tem nossa vida profissional também, mas em cima de ideias que a gente possa dar, ou possa dar o suporte de outros lugares que tem, porque eu tenho acesso em São Paulo, eu tenho acesso no Rio Grande do Sul, de algumas pessoas que trabalham com futebol, que querem ajudar. Entendeu? Não, então a gente tá aberto para passar isso aí, sim. Eu vejo essa predisposição das pessoas de querer recuperar o futebol. Eu falei com o Bugre agora, semana retrasada, que, né, a gente estava conversando bastante, inclusive depois do falecimento do Gilmar, que foi muito repentino e louco. A gente conversou bastante. E aí ele tava falando pra mim, falou: Marcílio, eu vou dar um pulo aí e tal, não sei o que, eu tô com o Luiz Gaúcho aqui em Passo Fundo, ele vai dar um pulo aí pra ver se consegue ajudar o operário, investir um pouco mais. Falou: eu te aconselho a você conversar com os caras aqui pra ver se eles querem realmente isso, né? Ajuda, né? Porque às vezes, lógico que alguém vem de fora pra ajudar, ele quer alguma coisa em troca, ele quer uma segurança. Lógico. E às vezes essas pessoas, vai querer mandar dentro do meu clube? Exatamente. E aí essa vaidade boba que fica, uma parcela você vai ter que dar uma confiança pro cara, resolver decidir algumas coisas. E é onde a gente fica nesse entrave e o negócio não desenrola. Vai embora. Mas tá bom, Marcílio, muito obrigado pela tua presença aqui. E sucesso pra você. Você também. Se Deus quiser, assim, fecha umas portas, abrem outras. Sim, de fato. E o que tiver que ser, vai ser. Se Deus quiser, você vai poder colaborar ainda, né, com o nosso esporte aqui do Mato Grosso do Sul. Tá? Seja no que for, tô sempre à disposição. E tá, meu irmão? Obrigado você pela presença. Bom, o podcast Pelezinho fica por aqui. Semana que vem teremos outra personalidade do esporte do Mato Grosso do Sul e do Brasil. Um grande abraço a todos. Feito, garoto.